Bom dia, pessoal. Está começando aqui a nossa penúltima aula sobre reações químicas. Vai ser uma aula um pouquinho mais curta, só para dar um panorama geral sobre as reações químicas para vocês. A próxima aula vai ser sobre mol, eu acho que é um conceito importante. Talvez vocês não tenham estudado, então eu vou gastar um tempinho para explicar com mais calma. E aí a gente vai estar finalizando as aulas que eu me propus a trabalhar no meu estágio. Eu vou estar preparando um documentário não, perdão, um questionário final que eu quero que, né, vocês respondam, caso alguém queira receber alguma pontuação extra. Os alunos que tiverem algum tipo de participação vão ser pontuados a mais do que normalmente receberiam na disciplina, como forma aí de incentivo e de bonificação por terem contribuído mais para o projeto. Então, bom, basicamente, nós temos quatro tipos importantes de reações químicas que existem. E o que é uma reação química? Vocês podem ver também frequentemente usado o termo transformação química. Mas basicamente a reação química é um acontecimento em que uma ou mais substâncias se transformam em uma ou mais novas substâncias. Então é aquela ideia que vem lá do Dalton, né? Os elementos eles reagem, as substâncias reagem e tem um recambiamento, uma troca entre átomos de uma determinada molécula com outras moléculas e nisso acontece uma reação química. A forma com que nós representamos uma reação química, como já discutido há aulas atrás, é a equação química que está dentro da representação simbólica que nós temos para a disciplina de química, certo? Então, o primeiro tipo de reação aí mais comum é o que a gente chama de reação de adição ou síntese. Essa a gente consegue identificar esse tipo de reação basicamente vendo se o que está acontecendo é que dois ou mais reagentes reagem para formar apenas um produto. Nesse caso aqui, a gente tem magnésio sólido reagindo com oxigênio. Nós temos dois reagentes formando um único produto, que é o MgO. Então, sempre quando a gente tiver reações, evidentemente equações químicas com esse formato, dois ou mais reagentes formando um único produto, a gente chama esse tipo de reação de síntese ou adição. Por outro lado, se uma reação tiver somente um reagente e dois ou mais produtos forem formados, então a gente vai estar classificando esse tipo de reação como reação de decomposição ou também análise, que é muito comum utilizar esse nome. Por exemplo, aqui nós temos o dicromato de amônio, um único reagente, e ele está reagindo e formando N2, Cr2O3 e água, né? Bom, isso daqui não acontece do nada, né? A gente precisa de uma chama, colocar uma faísca aqui. Então, se a gente pega uma determinada quantidade de cromato de amônio, coloca fogo, risca um fósforo aqui em cima, a reação que a gente vai observar é essa: liberação de gás nitrogênio e água e a formação do Cr2O3. Existe também a reação que é chamada de deslocamento, simples troca. Em uma reação de deslocamento, há apenas dois reagentes e dois produtos. Entre os dois reagentes, um é uma substância inorgânica simples e o outro é uma substância inorgânica composta. Então, o que acontece? Como o nome já diz, a gente vai estar trocando um átomo de uma determinada molécula por outro átomo do reagente. Então, nesse caso aqui, a gente tem ferro reagindo com ácido clorídrico. O que acontece é que o ferro vai ser trocado de lugar com o hidrogênio e o hidrogênio vai ser trocado de lugar com o ferro. E a formação dos produtos que serão formados serão uma substância simples também, hidrogênio, e uma substância composta, o FeSL2. Então a gente tem
Substância simples mais substância composta, formando substância simples mais substância composta. Então, essa é a reação de simples troca. A gente também pode ter reação de dupla troca, que aí é quando os dois reagentes e os dois produtos são substâncias inorgânicas compostas. Por exemplo, a gente tem aqui o nitrato de chumbo e o iodeto de potássio. O chumbo vai ficar no lugar do potássio, enquanto que o potássio vem para o lugar do chumbo. E o que a gente tem é a formação do KNO3 e do iodeto de chumbo. Então nós temos aqui os dois Erlenmeyers com soluções de cada uma substância. Se a gente mistura, a gente tem a formação do sal aquoso e a precipitação do PbI2 aqui. Então, essa daqui é uma reação de dupla troca. Todas as reações de dupla troca elas vão ter esse determinado formato aqui. Resumindo, na reação de adição ou síntese, a gente tem vários reagentes formando um único produto. Na decomposição, nós temos um único produto se decompondo em vários, um único reagente se decompondo em vários produtos. Na reação de simples troca, nós temos a troca de apenas um átomo da substância, enquanto que na reação de dupla troca nós temos duas moléculas compostas e temos a troca entre esses átomos formando mais duas moléculas compostas. Basicamente são esses 4 tipos de reações químicas que nós temos, principalmente pensando em termos inorgânicos. Uma coisa que é importante mencionar é que as reações químicas elas podem ou não acontecer, ou seja, um elemento pode ou não reagir com uma determinada substância. E como que a gente sabe se a reação vai acontecer ou não? A partir da fila de reatividade dos metais e a fila de reatividade dos não metais. Quanto mais reativo é um determinado elemento, maior é a facilidade que ele tem para poder reagir. Então, por exemplo, aqui atrás nós vimos que o ferro ele reage com o hidrogênio formando o FeCl2. Por que isso acontece? Porque se a gente olha a fila de reatividade aqui, o ferro ele é mais reativo do que o hidrogênio. Agora, se no lugar de ferro fosse cobre, a reação não aconteceria, porque o cobre é menos reativo que o hidrogênio. Então, sempre quando vocês se perguntarem se uma reação ocorre ou não, é necessário analisar a fila de reatividade dos metais. Repare que os metais alcalinos terrosos são extremamente reativos, depois metais mais conhecidos, e aqui a gente tem os metais nobres, que é cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Eles não reagem com o HCl, justamente porque eles são menos reativos que o hidrogênio. Aqui nos não metais, a fila de reatividade ela aumenta nesse sentido, então o flúor é mais reativo que o oxigênio, que é mais reativo que o cloro, e por aí vai. Então essa figurinha aqui ela é muito importante para vocês quando forem avaliar se uma reação ela vai acontecer ou não. Aqui tem alguns exercícios que eu vou estar resolvendo depois para a gente poder estar fixando essa ideia melhor. Então eu termino a aula por aqui e desejo bons estudos para vocês.